Queridas amigas, queridos amigos, hoje nós vamos conversar, ouçam o que eu estou dizendo, nós vamos conversar sobre o porquê evangelizar os nossos filhos. E quando eu digo conversar, é que eu conto com a contribuição de vocês. É porque todos nós aqui temos a experiência, seja de pai, seja de mãe, ou de algum tipo de relação com crianças e adolescentes. E a partir dessa experiência, vocês podem contribuir com depoimentos, com declarações, com perguntas a respeito do assunto, tá? Então, não me deixem falar 1h30 sozinho. Colaborem para a gente conduzir esse trabalho, tá? Então, olha, a nossa amiga Georgette leu um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que trata da relação que nós desenvolvemos dentro da família a partir da paternidade e da maternidade. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então nós devemos ter observado que, embora esse mandamento ele tenha um direcionamento para os filhos, a gente tem que perceber que essa honra ela deve ser recíproca, considerando que os laços de família, eles, embora de maneira sanguínea, eles sejam definidos a partir da paternidade e da maternidade, eles efetivamente têm matriz nas nossas relações espirituais. E começa com uma filosofia, né? A gente perguntar por que nós nascemos num determinado grupo familiar, depois nos desenvolvemos e em grande número de casos, se não na maioria dos casos, nós constituímos o nosso próprio núcleo familiar. E hoje, dentro da liberalidade de costumes, nós sabemos que as formas de família, elas adquiriram uma complexidade maior. Porque hoje nós temos, desde 1977, legalizado no Brasil o divórcio. E também a nossa legislação, ela acolhe a possibilidade de casais homoafetivos adotarem crianças como seus filhos. Então, independente de opinião pessoal, nós temos que reconhecer essas formas variadas de organização da família. E essas formas variadas, elas ganham a luz que a doutrina espírita nos proporciona através da lei da reencarnação. A lei de reencarnação, foi citado no texto que a Georgette leu, ela nos informa que nós não nascemos no momento em que o nosso corpo vem à luz. O que nasce no momento em que o nosso corpo vem à luz é o corpo, que efetivamente ele nem nasce nesse momento, né? Ele começa a ser gerado lá na fecundação, quando o material genético do pai, no espermatozoide, e o material genético da mãe, no óvulo, se juntam e começam a formar um corpo que durante a gravidez vai se desenvolvendo, e o que se chama simbolicamente de vir à luz é exatamente o momento do nascimento. Mas que o espírito que está nascendo naquele corpo, ele não está começando a viver ali. Ele tem uma vivência de reencarnações anteriores. Então, esse espírito que está nascendo naquele corpo, ele está, na verdade, renascendo. Ele está vindo para a vida física para viver um novo estágio de experiências. De experiências no plural, porque também não é a primeira experiência, considerando que todos nós já passamos por várias reencarnações,
podemos dizer até incontáveis reencarnações, e por essa razão, quando nós envergamos um novo corpo físico, ou quando proporcionamos, através do nosso material genético, ou através da adoção, uma nova experiência, um espírito com experiências anteriores, ele está vindo até nós, seja nas relações sanguíneas, seja nas relações de afinidade, seja nas relações de parentesco. Então, essa abordagem que a doutrina espírita nos proporciona, através da lei da reencarnação, ela descerra horizontes, porque ela nos mostra que o espírito, em não se formando no mesmo momento em que se forma o corpo, ele já traz consigo um patrimônio do passado, em termos de aquisições morais e de aquisições intelectuais. E que esse patrimônio, na medida em que o tempo vai passando, ele vai vindo à tona, ele vai se manifestando. Todos nós que temos experiência com criança, seja na condição de pais, de tios e etc., nós já presenciamos diferenças de reação de bebês no colo da mãe, no colo do pai, no colo de alguém que lhe acolhe, no berço. Todos nós temos uma experiência disso. Aqueles de nós que temos experiências com vários filhos, eu tenho, por exemplo, 5, a gente observa a diferença de formação, a gente observa a diferença de reação. O que é essa diferença? São as características morais e intelectuais que estão se manifestando. Da mesma maneira como nós, que temos mais algumas décadas de reencarnação, né? Aqueles de nós que já fizemos 15 anos umas 4 vezes, a gente deve já ter observado que as crianças de hoje, elas têm um desenvolvimento mental, intelectual, mais, digamos que mais rápido, mais avançado do que as crianças de antigamente. E esse antigamente, pessoal, não é há muito tempo, não. O meu filho mais velho, ele tem 42 anos. Ele nasceu em 1981, ele está indo para 43. Tá? E o meu neto mais novo, eu já estou na fase do avô, o meu neto mais novo ainda vai fazer 1 ano dia 5 de novembro. E já dá para observar claramente que o desenvolvimento do meu filho, que nasceu em 1981, ele foi de um tipo. E o desenvolvimento do meu neto, nascido em 2019 para 2020, é um desenvolvimento de outro tipo. Quer ver um exemplo dessa mudança de desenvolvimento? Como é que nós, que somos do século passado, digitamos no celular? A maioria de nós digita no celular com indicador, quase que machucando o aparelho, né? Botando o dedo lá e dando pressão. E os meninos de hoje, como é que eles fazem? Eles já têm os 2 dedinhos aqui, os 2 dedinhos aqui digitais, assim parece que já são flexíveis, né? Já vão automaticamente. A gente, quando tenta, faz besteira. Sai tudo errado. Isso é o que, gente? É evolução intelectual. Essas crianças que estão reencarnando, elas são espíritos que já vieram do plano espiritual, devidamente treinados, desenvolvidos, para fazer uso da tecnologia do tempo deles. Para fazer uso do computador, para fazer uso da internet. Eu confesso aqui para vocês que eu dou umas travadas no computador, que às vezes precisa preparar a aula, eu dou umas travadas, eu chamo neta, eu tenho uma neta de 22 anos, ou então eu chamo um filho, porque eu não consigo resolver. Aí eles tentam me explicar, e eu digo, faz o seguinte, resolve só. Não tenta me explicar que eu não vim com o cérebro programado para desenvolver esse tipo de atividade. Eu uso o computador precariamente. Precariamente em comparação com aquilo que esses meninos mais novos fazem hoje.
O que é isso? Evolução do espírito. Alguém aqui já viu o filme Nosso Lar? Lembra que quando o André Luiz pensa em psicografar livros, o mentor o leva para uma sala e diz para ele usar o equipamento que quiser. Tem máquina de datilografia, tem computador, tem vários equipamentos lá no plano espiritual. Aqui é legal que a palestra ela tem fundo musical, né? Música ambiente. Quando é no tempo do carnaval é que é legal, mas tudo bem. Então, essas tecnologias todas, elas vêm já no cérebro das crianças e dos jovens do nosso tempo. Do ponto de vista intelectual, eles são mais evoluídos do que nós. Nós que eu digo, eu estou falando de mim, tá, pessoal? Eu não estou falando de vocês para aí, não. Eu estou falando, aqui até há pouco a gente conversava, né, sobre a história de pintar os cabelos, né, ou de usar peruca. E eu dizia para a Zulmira que nós, do sexo masculino, a desencarnação começa pelos cabelos, né? Eles começam a sair do nosso corpo, né? Então começa por aí. Então, amigos, é uma demonstração da evolução espiritual. Por que o bebê é mais evoluído do que o bebê da geração anterior? É corpo? Não, é espírito, né? Porque se fosse corpo, os exames demonstrariam. Mas biologicamente falando, os nossos corpos eles têm uma estrutura igual aos corpos de todas as pessoas. Mas o espírito não. O espírito ele traz um patrimônio. Esse patrimônio vai se manifestar. Aí nós chegamos lá na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, diz: desde o berço a criança manifesta as suas boas ou más inclinações. É a criança que manifesta? É o espírito que manifesta as suas boas e más inclinações. Existem crianças, bebês, que são dóceis, flexíveis, simpáticas. E existem crianças, bebês, que são revoltadas, birrentas, desobedientes. É só observar. E essa observação, ela é uma responsabilidade daqueles que recebem o espírito que está reencarnando naquele corpo que vai chegar na tua família. Seja pela via biológica, através da reprodução do casal propriamente dita, seja por adoção ou por qualquer outro mecanismo. Porque, amigos, não tem jeito. Se chega para você, é teu. Não tem jeito. Às vezes a gente não tem nenhuma previsibilidade e aparece. Eu tenho uma amiga que ela tinha 46 anos e ficou grávida. Aí, num primeiro momento, ela disse que ela ficou envergonhada. Gente, como é que pode eu com 46 anos ainda fazer essas coisas? Ela dizia isso. O argumento dela era esse. Ela ia parecer grávida, ela ia ficar com vergonha das pessoas, porque com 46 anos ela ainda estava fazendo essas coisas, né? Pois é. Porque ela ainda faz essas coisas, veio um espírito para ela, reencarnado como filho, quando ela tem 46 anos. A Cláudia Raia, a atriz da Globo, acabou de ser anunciado que ela está grávida com 50 anos. Né? Com 50 anos ainda faz essas coisas, né, gente? Pois é que essas coisas, no meio de tantas coisas que tem essas coisas como função, como troca afetiva, manifestação de amor, tem a reencarnação. Né? Eu tenho uma amiga no colégio que eu trabalho que ela estava grávida, e uma colega lá que fazia um tempo que não via, disse: menina, tu está grávida, como é que foi isso? Ela disse: tu quer que eu explique mesmo? Faz parte da natureza humana, né? Energia, num determinado momento, algum companheiro aqui vem fazer uma explanação sobre a nossa energia sexual, utilizada nas trocas afetivas, utilizada nas manifestações de amor e, no meio das várias utilizações, proporcionar corpos para espíritos reencarnarem e virem viver
a experiência de vida que a reencarnação proporciona. Porque a reencarnação, ela é uma experiência de vida. É como se em cada relacionamento nós estivéssemos fazendo um curso, né? Primeiro a gente faz o curso de filho, a gente faz o curso de irmão, depois a gente faz o curso de trabalhador, onde a gente entra para ganhar o pão de cada dia, depois a gente faz o curso de esposo, de esposa, depois a gente faz curso de avô. Alguns de nós já estamos, né, no curso de avô aqui, avô, avó. A gente vai fazendo curso. E tem um eixo nesses cursos: aprender a amar. Todas essas relações que nós estabelecemos na nossa reencarnação têm como objetivo nós aprendermos a amar. Então, dentro desse processo, amigos, quando nós recebemos uma criança, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, capítulo 14, item 9, diz assim: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a criança que nele encarna vem do espaço para progredir. Então aí nós temos um elemento essencial que deve ser diretriz de comportamento daqueles que têm crianças sob a sua tutela, que têm crianças sob a sua responsabilidade. Não importa se essa responsabilidade chega até nós pela via da reprodução do casal. O que importa é que a criança a qual você deve prestar o serviço de auxílio na evolução, ela vai chegar até você. Ela vai chegar até nós. De alguma maneira ela vai chegar, porque nós temos o comprometimento com aquela criança. E esse comprometimento, ele é determinado pelo nosso planejamento reencarnatório. Vamos abolir da nossa visão de mundo a ideia do acaso. O acaso não existe. O Albert Einstein dizia: Deus não joga dados. E a partir do conhecimento da física que ele desenvolveu, ele mostrava que em todos os reinos da natureza nós temos relações causais e não relação de acaso. Então, quando nós reencarnamos, porque um dia nós passamos por esse mesmo processo que as crianças que chegam até nós passam. Um dia nós fomos bebês, viramos adolescentes, adultos, etc. Esse mesmo processo nós vivemos, tudo isso é devidamente planejado. Aquilo que as pessoas no tratamento vulgar chamam de destino. Não existe destino no sentido de fatalidade absoluta, mas destino no sentido de planejamento, sim. Então, por exemplo, qualquer um de nós pode fazer um plano para, no mês de dezembro, ir, por exemplo, a São Paulo. Então você faz todo o planejamento, a data que você vai viajar, quando você vai voltar, o que você vai fazer lá. Óbvio que dentro desse planejamento você pode tomar decisões que modifiquem aquele primeiro planejamento. Primeiro, porque planejamento é flexível. E segundo, porque há para nós uma figura chamada livre-arbítrio. Eu posso alterar o planejamento, como existem pessoas que fazem alterações, né? Hoje, com a nova mentalidade de formação de família, as novas exigências, os casais às vezes estão namorando e já estão fixando que vão ter um filho ou 2 filhos. Muito raramente tem aquele pessoal que resolve ter 3, 4. No nosso caso, os nossos pais não tinham planejamento, né? Eles não tinham planejamento aqui, mas o planejamento já vinha de lá. Eu tenho uma avó que ela teve 15 filhos. A minha mãe teve 10. A minha filha tem 1. E a minha filha olha para a mãe e diz: mamãe, como é que tu conseguiste tomar conta de 10? Foi no planejamento. Porque se vem o planejamento, vem o provimento. Né? O planejamento ele é feito pelo Papai do Céu, através dos seus
benfeitores, através dos seus prepostos, que participam de todo o plano da nossa encarnação, e as possibilidades que nós vamos precisar para cumprir o papel, vêm todas estabelecidas, todas. A gente pode alterar? Pode, porque tem o livre-arbítrio. Mas em grande número de casos, a alteração significa comprometimento. É eu me comprometer, por exemplo, e ir a São Paulo fazer um curso, e em vez de fazer o curso, eu resolvo passear. Né? Aí, quando eu volto de lá, de duas uma, ou eu não tenho certificado dizendo que eu fiz o curso, ou eu vou falsificar o certificado. Só que no plano espiritual não existe falsificação. Né? No plano espiritual não existe falsificação. O cumprimento do curso está na nossa consciência. É aí que está a questão do processo. Então, quando um filho ou uma criança vem até nós, na forma de filho, na forma de adoção, ou muitas vezes os pais desencarnam, a gente fica com a responsabilidade. Tem várias maneiras, pessoal. Acredito que algum de nós conheça, ou pelo menos até esteja vivendo essa situação, em que uma criança chega até nós sem que aquilo fizesse parte do meu planejamento consciente. Mas se ela chegou, é minha responsabilidade. Aí cabe uma pergunta: o que é que eu tenho que fazer pelo desenvolvimento desse espírito? Porque formalmente, como é que as famílias pensam em relação aos seus filhos? Chega numa determinada idade, põe na escola para alfabetizar. Depois, na própria escola, vai desenvolvendo habilidades cognitivas, né? Desenho, habilidades manuais, relacionamento social. Ou seja, a criança vai se socializando e vai subindo nos degraus da escala formativa tradicional. Ensino fundamental, ensino médio. Quando chega no ensino médio, vai fazer vestibular, vai entrar numa universidade, vai fazer um curso superior. No curso superior define uma profissão, aí depois faz especialização, mestrado, doutorado. Esse é o plano do ponto de vista da cultura humana. E o plano do ponto de vista da cultura espiritual? Nós vivemos numa sociedade materialista, imediatista, que se aferra, se prende ao plano da vida material. Só que se a gente prestar atenção, esse plano da vida material, ele é um plano que atende às demandas do corpo. Mas se eu tenho consciência que ali, naquele desenvolvimento, há um espírito, o plano material, ele não preenche todas as necessidades. Até porque esse plano material, ele não se aplica a um grande número de pessoas. Existem pessoas que, pela realidade socioeconômica do nosso país, ela não tem acesso à execução desse plano. Pessoas que, por várias razões, não conseguem, através da escola formal, desenvolver esse plano que tem como culminância uma preparação para o mercado de trabalho. Porque vamos pensar bem, efetivamente, o plano educacional elaborado pelo nosso sistema de ensino, ele tem como objetivo formar mão de obra para o mercado de trabalho. Ele não tem como objetivo formação moral. Até porque aqueles de nós que têm uma vivência no âmbito da educação sabe que há um conceito de liberdade que diz que você tem que desenvolver na criança e no jovem as potencialidades para que eles façam escolhas. O problema é que escolhas, se elas não forem bem orientadas, elas levam ao abismo. Nós temos muitas pessoas que, do ponto de vista material, elas são bem-sucedidas. Mas será que elas são bem-sucedidas do ponto de vista espiritual? Será que elas reencarnaram apenas para serem bem-sucedidas financeiramente?
Porque isso aí, amigos, é uma questão presente no nosso sistema educacional. Você já deve ter visto aí pela internet uma figurinha que aparece assim: a criança chega com um boletim em casa com notas baixas. Aí o pai se dirige à criança e pergunta: por que aquelas notas? Isso é lá nos anos 60. Aí ele mostra, nos anos 2000, a criança com boletim com nota baixa, o professor vai na escola desafiar o professor: por que meu filho tirou notas baixas? Não sei se vocês já viram, tem na internet uma figurinha com essa imagem aí. Então, o que é que nós temos? A busca da formação para a vida material. Agora, vamos fazer um breve questionamento. Quantas pessoas formadas intelectualmente para a vida material, elas estão fracassando no que diz respeito aos objetivos espirituais das suas reencarnações? Um médico bem-sucedido que pratica eutanásia no seu paciente, sob a alegação de que o seu paciente vai morrer sem sofrimento, ele está sendo bem-sucedido no exercício espiritual da medicina? Um médico que faz aborto, ele está sendo bem-sucedido do ponto de vista espiritual no exercício da medicina? Mas se ele tiver uma conta bancária com vários algarismos, o carro do ano, o apartamento de cobertura, a roupa de grife, o sapato de marca e a viagem para a Europa, nos olhos do mundo ele é bem-sucedido. Nos olhos do mundo é bem-sucedido. A mesma coisa, gente, acontece em todas as profissões. Um professor que trabalha exclusivamente para o seu salário e que não tem compromisso com a formação das crianças e dos adolescentes que estão sob a sua tutela, ele está cumprindo o seu papel de educador? E nós podemos estender isso para todos os ramos da ação humana na face da Terra, para todos os ramos. Em qualquer atividade, porque eu falei aqui do médico, do professor, considerando a formação acadêmica, digamos, de expectativa da sociedade. Mas nós temos o bom ou o mau carpinteiro, nós temos o bom ou o mau pintor, nós temos o bom ou o mau pedreiro, nós temos o bom ou o mau em todas as atividades econômicas. Em todas, sem exceção. A gente fala, por exemplo, muito de estatísticas sobre desemprego. Todo desempregado está desempregado porque efetivamente não existe oportunidade de trabalho, ou tem trabalhador vaidoso que só aceita trabalhar ali naquele setor, ou tem trabalhador que está desempregado porque não é disciplinado, porque não respeita a autoridade, porque não sabe cumprir ordens, porque não quer se subordinar a ninguém, porque não cumpre horário. Ou seja, é o caso da reencarnação que fracassa do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista espiritual, o que se estabelece como parâmetro de avaliação não é o ganho monetário, não é o ganho financeiro. Do ponto de vista espiritual, o padrão de avaliação são as conquistas morais e intelectuais. Não vamos trabalhar a ideia de que é apenas a conquista moral. A conquista moral, diz o Emmanuel, ela é uma asa da nossa evolução. A conquista intelectual, ela é a outra asa. Lá no livro Consolador, o Emmanuel fala isso. Duas são as asas que favorecem a ascensão do espírito. A asa do amor, que é o moral, a asa do conhecimento, que é a asa intelectual. Desenvolver mais uma do que outra, a gente fica penso, fica tombando para um lado. É preciso esforço para desenvolvermos as duas. Então, a moral da história é a seguinte: nós somos espíritos. Nós não somos corpo físico. O êxito material que a gente consegue no exercício da nossa profissão, ele é temporário.
Nenhum de nós vai levar absolutamente nada dos bens materiais que a gente compra com os recursos econômicos que nós possamos ter. O indivíduo é proprietário de 20 apartamentos na Avenida Presidente Vargas, que é uma área nobre de Belém. Pois é, quando ele desencarnar, ele vai levar os 20 apartamentos? Ele vai levar o título de posse que o cartório emitiu, lhe dando a propriedade dos bens que ele possui? Não vai. Então, nós somos espíritos. A partir daí, se eu recebo uma criança, em qualquer situação em que ela chegue até mim, eu tenho um espírito para ajudar a desenvolver. Eu tenho um espírito para ajudar a progredir. Eu tenho um espírito para contribuir com a sua evolução. É a fala lá do Espírito Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó espíritas, observai que quando gerais um corpo, a criança que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, primeiro eu fiz a abordagem nós. Nós estamos aqui, as nossas reencarnações estão ocorrendo. Elas estão fluindo, né? Para que nós possamos, hoje, já adultos, conscientes, desenvolvermos o processo que a Joana de Ângeles chama de autoconhecimento, e a partir do desenvolvimento do autoconhecimento, eu tomar consciência de que eu estou numa trajetória evolutiva, que num determinado momento vai cessar. É uma coisa assim que as pessoas não gostam muito, às vezes, até na casa espírita, quando a gente fala que vai morrer, tem gente que bate 3 vezes na mesa, pensando que vai neutralizar. A Rainha Elizabeth acabou de desencarnar com 96 anos, gente. O Oscar Niemeyer desencarnou com 105. Me perguntaram na escola, Rainha Elizabeth morreu? Morreu. De quê? De 96 anos. Queria o que mais? A não ser que fosse aquele filme do Benjamin Button, né, que inverte o processo. Só que na reencarnação não inverte. Todos nós estamos evoluindo biologicamente para desencarnar, biologicamente falando. E aí, o trabalho que a gente tem que desenvolver com as nossas crianças. Se eu reconheço que eu sou um espírito em evolução, a criança que vem até mim, em qualquer situação, ela é um espírito em evolução. E se ela vem até mim, é trabalho para eu desenvolver. Porque criança dá muito trabalho. Gente, educar dá trabalho. Educar é antipático. Não pense que toda vez que você está educando uma pessoa, ela diz, puxa, graças a Deus que você está me ajudando a evoluir. Não. Tem gente que é rebelde, tem gente que não gosta. E tem criança que é rebelde. Não tem? Porque, né, aquela florzinha tênue, bonitinha, fofinha, guti-guti, como a gente diz aí nas nossas gírias. Pois é, você pega aquela criança e faz uma pergunta, que espírito está aí? E vai observando, porque ela vai manifestar as suas boas e más inclinações. E lá na leitura do Evangelho diz, você tem que agir como bom jardineiro. Né? Alguns de vocês daqui têm experiência com jardinagem, tem pessoas que gostam de jardinagem. Né? Eu observo as pessoas da minha casa que fazem esse trabalho. Vai tirando aquelas folhas que já amarelaram. Às vezes a planta está tombando para um lado, a pessoa vai e põe uma escora para evitar que ela dê a tombada que vai provocar a queda dela, a quebra do tronco, a desconexão da raiz com a terra. Não é o comportamento do jardineiro? Vai fazendo as enxertias, tira um pezinho daqui, põe no outro vaso, colhe uma flor carinhosamente. Pois é, a nossa relação com a criança, na imagem desenvolvida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente essa. Observar. E no Evangelho, o Espírito Santo Agostinho diz o seguinte, não é uma tarefa que exija formação intelectual. Que hoje nós estamos num tempo em que o conhecimento técnico ele é muito avançado.
Aí nós temos psicólogos, terapeutas, que mais que a gente pode falar? Pedagogos, talvez aqui, até entre vocês nós tenhamos pedagogos, psicólogos, várias especializações e formações profissionais que te dá o atributo profissional de ser educador. Só tem um problema, pessoal. O profissional, ele tem o conhecimento técnico. O amor, ele é dever daqueles que têm a responsabilidade direta. Claro que hoje, o mundo do nosso tempo, ele é um mundo com certas complexidades que exigem que a mulher, que desempenha também o papel de mãe, que ela saia de casa, que ela vá trabalhar, porque precisa entrar com renda para completar o orçamento da família. Hoje, muito raramente, você tem aquela família tradicional, do homem que tinha o poder econômico, bancava tudo, e a mulher era a tal da rainha do lar, né? Lavava, passava, cozinhava, varria, tomava conta dos filhos do cara, que na verdade ela era uma escrava do lar, não era rainha coisa nenhuma. Porque ela era sobrecarregada com esse tipo de jornada aí. A questão é a gente precisar equilibrar entre as atividades necessárias para poder completar a renda da família e o amor, que é mais do que necessário, que requer convivência. O que acontece, amigos, e isso é a partir de uma experiência em sala de aula, as famílias estão terceirizando os seus filhos. Terceirizando, estão passando os filhos para a escola. É o educador, professor, é o psicólogo, é o pedagogo, é o assistente social. Hoje, inclusive, por lei, as escolas têm que ter esses profissionais. Por quê? Porque essas demandas são trazidas para a escola de uma maneira impositiva. A gente presencia, você vai em escola particular, aquele monte de carro na frente, estacionado em fila dupla, em fila tripla, para deixar filho, para pegar filho. E se tiver algum problema, tem que ficar na escola. Falta luz, tem que ficar na escola. Não adianta ligar porque o pai e a mãe não podem ir buscar, porque eles estão com as suas ocupações profissionais. Então, é preciso que a gente entenda, nós precisamos desenvolver as nossas tarefas profissionais. Esse nós hoje é o masculino, o feminino. Muito raramente ainda cabe aquele papel da mulher dentro de casa fazendo a educação dos filhos. É muito raro isso. Mas é preciso a gente não perder de vista o objetivo principal. Às vezes há, inclusive, uma tentativa de compensação. Aquilo que eu falto como pai, eu compenso com presente. Eu compenso com viagem. Tem muito isso. Como se isso ocorresse como compensação, porque efetivamente carência afetiva, ela não é compensada com presente, ela não é compensada com viagens. O Rossandro está disponível no YouTube. O Rossandro, ele conta uma história que ele vivenciou. O Rossandro, ele é psicólogo, né? Psicólogo espírita. E ele conta lá que ele estava num centro espírita, um amigo que estava começando a frequentar, o convidou para ir até o aeroporto buscar os filhos. E como ele estava com tempo livre, ele resolveu acompanhar o amigo até o aeroporto. O amigo dele é cara economicamente diferenciado, tem muito dinheiro, segundo a narrativa dele lá. E ele foi buscar os filhos que estavam chegando de Miami. E o dia em que ele estava indo buscar os filhos no aeroporto era o dia do aniversário dele. Então ele foi com uma expectativa de que os filhos tivessem lembrado que o dia de retorno era dia do aniversário e tivessem comprado algum presente em Miami para trazer para ele. Ele foi conversando com o Rossandro no caminho. Quando ele chegou, os filhos chegaram da viagem, ele foi recebê-los, aquele abraço afetuoso, uma semana, sei lá quanto tempo longe. Os filhos, não, pai, agora não dá para abraçar porque a gente está muito cansado. Aí ele começou a entrar em crise. Puxa, eu paguei a passagem de ida e volta para Miami, dei não sei quantos mil dólares para eles gastarem em Miami, me ligaram dizendo que queriam estender para a Disney, eu resolvi o problema, eles foram para a Disney, e hoje eu queria um abraço de saudade, porque eles passaram esse tempo todo fora, e eles se recusaram a me abraçar, dizendo que estavam muito cansados. Foi o primeiro momento de choque dele.
Aí guarda a mala no porta-mala do carro e começa a puxar conversa na viagem. Gente, hoje não é nem um dia especial. Não, pai, só porque a gente está voltando não tem nada de especial, mas era aniversário dele. Ele queria que os filhos lembrassem que aquele dia era dia do aniversário. Resumindo, o ir no aeroporto, pegar os filhos e trazer de volta para casa foi um desastre. Aí depois que ele deixou os filhos em casa, ele foi deixar o Rossandro em casa. No caminho ele diz: você viu só, Rossandro, os jovens de hoje, eles não têm mais afeto por nós. Aí começou a narrar: comprei a passagem de volta, paguei hotel 5 estrelas, estenderam de Miami para Disney. E hoje ele não tem nem consideração comigo. O Rossandro disse assim: bem, se ele começou a puxar conversa, eu não vou poder mentir para ele. Eu vou dizer a verdade. Ele pensou, né? Aí quando ele parou de chorar as lamúrias, o Rossandro disse para ele: a culpa é sua. Mas como a culpa é minha se eu proporciono tudo para eles? Você proporciona tudo o quê? Eles estudam nas melhores escolas, não falta absolutamente nada, todo feriadão eles viajam. Pois é aí que está a sua culpa. Você está comprando os seus filhos, você não está desenvolvendo amor com seus filhos. E aí, como é que fica essa história? As pessoas compram ou não compram os filhos? Na hora que você direciona recursos econômicos para atender necessidades materiais, você está comprando, você não está desenvolvendo amor. Amor é presença. Amor é convivência. Amor é relacionamento. Amor é, até se necessário, chamar atenção com a energia que for precisa para que se desenvolva primeiro o respeito e depois o amor vem como reconhecimento. E aí nós chegamos no ponto que é o motivo da gente estar conversando. Como é que nós estamos educando os nossos filhos ou as crianças que estão nas nossas vidas? Nós estamos educando para amar ou nós estamos educando para o mercado de trabalho? O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que educação é diferente de instrução. Instrução é isso que nós recebemos na escola. Isso é instrução, é escolaridade. Educação é relacionamento respeitoso. Educação é relacionamento com amor. E aí, amigos, entra a questão da evangelização infanto-juvenil, que é o nosso tema essencial. Se eu reconheço que eu sou um espírito e estou num processo evolutivo que envolve aprendizagens, às vezes doloridas, porque a evolução em linha reta, ela não é uma capacidade nossa. A gente dá uma caminhada, tropeça, dá uma caminhada, escorrega, dá uma caminhada e vacila. Eu estou nesse processo. E o que eu estou fazendo para ajudar nesse processo os espíritos que eu estou recebendo como filho, como sobrinho, como neto, como adotivo? O que eu estou fazendo para contribuir com esse processo? Eu estou terceirizando o papel? Eu estou utilizando de profissionais que têm a técnica adequada. A gente não está desvalorizando esses profissionais. Eles têm a técnica, mas falta o componente que determina aquela relação, que é o componente do afeto. Fica faltando esse componente aí. Então, ao reconhecer que eu sou um espírito em evolução, eu tenho que olhar a criança que está comigo como espírito em evolução. Por que tem que ser desde a criança? Porque durante o processo de reencarnação, do momento em que o óvulo e o espermatozoide se cruzam e começa a reprodução propriamente dita, o espírito que está reencarnando, ele passa por um processo de turbação dos sentidos dele. É como se ele entrasse num sono. Começa a ser apagada a memória factual do espírito.
Porque é possível apagar a memória factual. Hoje, inclusive, por mecanismos de hipnose, existem terapeutas que conseguem remover da memória da pessoa certas situações traumáticas. Mas a memória emocional, ela não é apagada. E é a memória emocional que é a nossa lembrança das nossas reencarnações anteriores. Nós, no movimento espírita, nós encontramos várias pessoas que põem assim até em dúvida a reencarnação por causa da história da perda da memória do passado, né? Eu não sei quem eu fui. Eu não sei quem eu fui, mas eu sei quem eu sou. Quem eu fui, normalmente quando a gente pensa em reencarnação passada, a gente quer ter sido rei, rainha, nobre, né? A gente pode ter sido um camponês, pode ter sido um servo. Pode, porque a questão não é o papel social, a questão é a aquisição que eu realizo como aprendizagem. E aquilo que eu já realizei como aprendizagem está em mim, como impulso, como automatismo, como instinto, está em mim aquilo que eu fui. Como conhecimento, está em mim. Eu não lembro como foi que eu adquiri. Você lembra quando você foi alfabetizado? Como era a tua professora, o teu professor que te alfabetizou? Você lembra? Não, né? Ou então vagamente. Pois é, mas você sabe ler. Então a gente não lembra de maneira precisa em que momento a gente aprendeu a ler. Mas a gente olha um texto, a gente lê. A gente não pensa, espera um instantinho, deixa eu lembrar quando eu for alfabetizado, aqui é A, aqui é B. A gente não faz isso. Vem automaticamente. Pois é, todos os nossos automatismos são as nossas lembranças morais do passado. Então, quando uma criança reage, às vezes com brutalidade, com grosseria, com indelicadeza, é a memória moral que ela está manifestando. Oi? O automatismo é a memória moral. A minha filha, hoje ela tem 30 anos, já é mãe, mas quando ela era pequenininha, tinha uns 2 ou 3 anos, um dia lá a mãe dela chamando a atenção, ela chamou a mãe de vaca. Tu és uma vaca para a mãe. Aí ficou aquele clima, né? Como é que uma criança de 2 anos chama de vaca para a mãe, né? Aí veio o impulso da mãe, dá uma palmada. Olha o impulso. Aí passando o tempo, depois de ter conversado com ela, a gente não fala assim com a mãe e tal, nós encontramos com a Estela Pojussi. E estávamos contando essas histórias de criança, né? E aí contamos que a Yasmin tinha chamado a mãe de vaca. E a Estela entra. Ah, mano, é porque ela reencarnava na Índia. E lá na Índia a vaca é sagrada. Né? Diz que lembrou da reencarnação na Índia. E quando chamou de vaca para a mãe, não era para ofender, era para dizer que a mãe é sagrada. Pronto, está resolvido o problema, né? Então, é isso. Essa observação, gente, nos nossos filhos. Agora, nós damos conta de desenvolver o processo sozinho? Não damos. Para isso, inclusive, que a sabedoria divina coloca os pais, né? A sabedoria divina coloca os pais. São situações específicas, onde falta uma das duas partes, e a outra parte tem que dar o seu jeito de completar. Existem mães que criam filhos sozinhas, tem que ser pai e mãe. Mais raramente pai que cria filho sozinho, tem que ser pai e mãe, é mais raramente. Né? Nesses casos de união afetiva de pessoas homoafetivas, você tem casos de 2 masculinos, pelo menos do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista espiritual, não é. Num outro momento também pode ser programado, né, Zumira, uma exposição sobre isso. E no meio dos auxílios está a evangelização. Tá? Os auxílios que vão desenvolver na criança uma formação cristã. Porque, amigos, quando nós temos a evangelização infanto-juvenil, não há nenhuma preocupação de fazer a criança ser espírita. O objetivo é evangelizar. O que é evangelizar? É transmitir os ensinamentos de Jesus. E a essência dos ensinamentos de Jesus é: ama ao próximo como a ti mesmo. Faças aos outros aquilo que tu queres que faça para ti. É o evangelizar.
No grupo de evangelização do sábado à tarde, certa ocasião antes da pandemia, o Jorge me convidou para vir fazer uma exposição para os pais, porque as crianças ficam por conta dos evangelizadores e os pais e parentes que vêm trazer a criança ficam ali naquela sala do lado e a gente desenvolve uma tarefa lá. E de vez em quando me convidam para desenvolver essa tarefa. Uma senhora perguntou se ela era obrigada a se tornar espírita, porque ela estava trazendo o sobrinho dela para a evangelização. Aí me conte aí a história para eu entender melhor. Ela disse que ela tem um sobrinho, a irmã levou o sobrinho para a catequese na igreja católica, mas o menino não gostou. E um tio resolveu trazer, ele é vinculado ao movimento espírita, resolveu trazer na evangelização espírita, e a criança gostou. E acabaram transferindo para ela, trazer a criança para a evangelização, mas ela disse assim, mas eu sou muito católica, e eu não queria abandonar a minha religião. Ela preocupada de que a evangelização do sobrinho acabasse pegando nela por osmose e ela tivesse que se tornar espírita. Não precisa. Nem a criança. Veja que não é uma questão de doutrinação. É uma questão de esclarecimento. Esclarecer a criança para a vivência cristã. É esse que é o objetivo da evangelização. Nós, no movimento espírita, não estamos nem um pouco preocupados com qual vai ser o resultado do censo de 2022, se aumentou o número de espíritas ou não aumentou. Isso não nos interessa. A gente não quer ser maioria. Nós não queremos ser maioria. Então, o compromisso com a evangelização da nossa criança é o compromisso de colaborar para fazer com que aquele espírito reencarnado, ele assimile a ideia de ser um homem de bem. É essa que é a ideia. Assimilar a ideia de ser um homem de bem. O homem de bem é o homem que ama ao próximo. O homem aqui como categoria humana, e não como gênero. Então, o ser humano de bem é o ser humano que ama ao próximo, é o ser humano que todos os dias... Tem até uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo como sugestão para quem ainda não leu. O homem de bem. O homem de bem, no final do dia, ele avalia o seu dia. Ele procura saber se ele fez todo o bem que ele deveria fazer. Se ele fez mal para alguém, se tem alguém que pode estar contrariado com ele. Se tiver, se dispor a pedir desculpa, porque Jesus ensina, reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele. O papel da evangelização, a importância da evangelização é transformar o mundo pela transformação do ser humano. É esse que é o objetivo. Porque nós temos aí, na política tradicional, na política partidária, todo mundo prometendo que vai transformar o mundo. O problema é que a gente não transforma o mundo se a gente não transformar o ser humano. A mudança não é do lado de fora, a mudança é do lado de dentro. O Pitágoras, no século VI a.C., ele dizia, educa a criança para que tu não tenhas que castigar o adulto. O Pitágoras, filósofo grego, afirmava isso. Educa a criança para que tu não tenhas que castigar o adulto. É um trabalho de persistência, não é um trabalho de imposição. A gente em casa procura envolver a criança para ela gostar de vir. E na atividade evangelizadora, nós temos os companheiros que têm treinamento, muitos são pedagogos, outros têm outras formações, para fazer com que a criança goste de vir. Ah, Antônio, mas acontece que eu tenho um filho que não gosta. Pois é, O que é isso? Nós temos espíritos refratários, gente. Nós somos. Nós não somos refratários, resistentes, difíceis de serem transformados? Pois é. Estamos aí num país polarizado, desnecessariamente, porque democracia é convivência. Democracia é convivência entre os diferentes. Democracia não é imposição.
né? Nós temos que trabalhar essa relação democrática com nossos filhos, mas a relação democrática ela não significa dizer que nós temos que abrir mão dos nossos papéis. Por que teu filho nasce teu filho? Eu disse para o meu filho uma vez, meu filho, se você tivesse merecimento de ter um pai melhor, o teu pai não seria eu. Se o teu pai sou eu, é porque isso é o máximo que tu mereces. Porque uma situação também vivida, né? Quando a gente chega aqui pelos 61, a gente tem muita história para contar. Uma situação que eu vivi, meu filho mais velho chega em casa um dia e diz, pai, hoje à tarde nós lá da turma nós vamos jogar futebol. Legal, onde é, meu filho? Não, a gente vai se reunir ainda, porque nós vamos atrás do lugar que vai ter para a gente jogar. Ok. E que hora tu volta? Não, a gente também ainda não sabe, né? Porque a gente ainda não sabe o lugar. Isso é legal, então tu não vais. Pô, pai, a democracia? Não tem democracia, eu não fui eleito para ser teu pai. É na marra, porque também pode ser que eu nem quisesse que tu fosse meu filho. Nenhum de nós foi eleito para ser pai, para ser mãe. Entramos no planejamento. Assumimos a responsabilidade. E se nós assumimos a responsabilidade, nós temos que exercê-la. Quer dizer que a gente vai transformar, pela evangelização, os nossos filhos em espírito puro? Não. Não quer dizer nada disso. Mas você fez a sua parte. Lá nesse capítulo do Evangelho, a NASA, inclusive, comentou, leiam esse capítulo. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, leiam. Porque diz lá que a possibilidade de fracassar, ela existe. Pode ser que não dê certo. Mas aí a questão é, não deu certo por minha culpa? Ou não deu certo porque esse espírito ainda não está amadurecido para absorver esses ensinamentos? Se esse espírito não está amadurecido para absorver esses ensinamentos, outras oportunidades lhe serão renovadas para que ele possa desenvolver a sua evolução. Porque a evolução é fatalidade. Ninguém vai ficar no estágio em que está. É lei do progresso, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre leis morais. A lei do progresso é irresistível. Tudo evolui. Porque todos nós fomos criados por Deus e na evolução nós vamos voltar para Deus. O que nós não podemos é fazer essa estratificação. Eu sou teu pai, tu és meu filho. Isso é papel a desempenhar nesta encarnação. Pode ser que na próxima encarnação, pode ser, é uma possibilidade, essa situação seja invertida. Nós temos casos de filhos que são moralmente mais evoluídos do que os seus pais. Porque os pais, eles são pais do corpo. Eles não são pais do espírito. Ser pai, mãe, filhos, é o compartilhamento de uma experiência comum, no exercício de papéis diferentes. Às vezes até acontece da gente brincar, né? Na próxima encarnação eu quero ser o pai do meu pai, que é para devolver para ele aquilo que ele fez para mim que eu não gostei, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer de uma pessoa com quem você hoje é cônjuge, noutra encarnação, ela venha com uma pessoa com quem você tem uma relação de amizade. Pode acontecer com que uma pessoa que você tem hoje uma relação de carinho profundo, no passado ela tenha sido teu filho, teu pai, tua mãe. Porque os papéis, eles são do corpo. É como se cada um de nós fosse um ator de cinema. Em cada filme, a gente desempenha um papel. Nas novelas, não tem aquele ator que na novela A está desempenhando um papel, na novela B desempenha outro, na novela C, o pessoal aí que é noveleiro deve lembrar desse detalhe, né? Aquele mesmo ator desempenhando vários papéis. A mesma coisa nós, o ator é o espírito. O papel, ser filho, ser pai, ser mãe, ser amigo, ser avô, ser avó, ser colega de trabalho, ser companheiro do movimento espírita, são papéis que nós estamos desempenhando. O problema qual é? Desempenhar bem o nosso papel. Aí vem uma outra questão que é a tal da escolha. Se tem o livre-arbítrio, eu vou deixar o meu filho se tornar adulto, que daí ele faz as escolhas dele. Gente, o bem, ele não pode ser uma questão de escolha. Ele é uma questão de aprendizagem. Porque você não põe seu filho para ser alfabetizado
É teu filho que escolhe, eu quero ser alfabetizado? Não. Chega num determinado momento, a gente sabe que o nosso filho chegou na idade escolar, a gente vai e matricula. Avalia a escola, né, de acordo com as nossas possibilidades econômicas, ou numa escola pública mesmo, vai lá, coloca ele. Ele não escolheu se ele queria ser alfabetizado ou não. Ele não escolheu se ele queria estudar ou não. E a gente está falando de quê? A gente está falando de formação para a vida material. Ora, formação para a vida espiritual. Eu vou deixar meu filho escolher se ele quer ser evangelizado? Não, eu tenho que envolvê-lo. E esse envolvimento ele começa no exemplo que eu dou. Porque eu não posso deixar a evangelização só para o sábado à tarde, né? Que só chegar e colocar meu filho aqui na evangelização e dar para ele mau exemplo, com violência doméstica, alcoolismo, palavras obscenas e etc., eu estou destruindo o trabalho que os evangelizadores fazem dia de sábado. Porque a evangelização ela é a ponta do iceberg. Essa criança evangelizada ela vai viver várias influências na vida. A questão é ela ter preparação intelectual, preparação moral para lidar com as influências. Gente, faltam 20 para as 11. Eu acabei falando muito, mas também vocês não levantaram a mão para falar nada? Você quer falar, mano? Exatamente. O amigo está falando aqui. A maior força do universo é o amor. Né? Quem ama deve buscar o bem de todos os entes amados. Por isso que Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo. O processo de amor ele começa por mim. De mim eu irradio amor, ou deveria irradiar amor para todas as relações com as quais eu estabeleço. E evangelizar o nosso filho, ou os nossos filhos, ou as crianças que estejam sob a nossa influência, é o mais legítimo ato de amor que a gente pode praticar. Porque o processo, a vida vai passando, nós vamos nos tornando mais velhos, e que satisfação, que alegria a gente usufrui quando a gente vê um filho, uma filha, um sobrinho, uma criança que esteve sob a nossa influência, ser uma pessoa de bem. E quão doloroso deve ser o desgosto de alguém ver alguém que esteve sob a sua influência desviar caminho e não ser uma pessoa de bem. Agora, a doutrina espírita nos fornece um consolo. Aquilo que a gente não conseguiu realizar nessa existência, outras existências nos serão oportunizadas para que a gente possa realizar. E ficarmos alegres com a nossa consciência quando cumprimos o nosso papel. A colheita, o resultado, é resultado da evolução do espírito, é resultado da influência que a gente exerceu. E mais dia, menos dia, nesta vida ou noutras vidas, ou nos reencontros no plano espiritual, nós vamos usufruir de todo amor que a gente irradiou no nosso comportamento. Porque a felicidade, Jesus diz que não é deste mundo, mas Ele não diz que não pode ser. Não é porque o nosso momento evolutivo ainda é esse momento evolutivo de complicações, de dívidas, de quedas. Mas a misericórdia divina está junto com a gente. Às vezes a gente tem parente problema, mas tem parentes amor. Às vezes a gente fixa no parente problema e o parente amor está lá, disponível, esperando o abraço fraterno, esperando a convivência para manifestar o amor que tem por nós. Nossos filhos, né? Às vezes a gente tem filhos com certas dificuldades, mas tem outros que são verdadeiras luzes nas nossas vidas, nos conduzindo, nos orientando, nos confortando, nos mostrando que há um roteiro de amor para ser construído. Evangelizar, amigos, é difundir amor. Evangelizar é a gente contribuir para a aprendizagem do amor, é a gente crescer para o amor. Olha, o exemplo de Jesus, ele é sempre o exemplo que a gente utiliza quando a gente está buscando rumo nos problemas que a vida nos apresenta. Jesus escolheu 12 discípulos. Quando chegou
na hora dele viver a essência da sua missão, que foi o testemunho, o entregou para os sacerdotes do Sinédrio, outro o negou 3 vezes, os outros o abandonaram, só um estava lá no pé da cruz na área de sofrimento, que era o João, que era o mais jovem de todos. Então, o que é que nós temos ali? Jesus desenvolvendo a sua tarefa, e os espíritos que estavam com ele, nenhum era espírito puro. Então nós, na nossa relação, a gente tem que procurar ser, digamos que Jesus num plano menor. A busca é alcançar a evolução que ele já alcançou, né? Mas no momento que a gente tem que procurar ser um Jesus no plano menor. Em cada situação, a gente fazer uma pergunta: como Jesus faria neste caso? Em cada situação. Então, nossos filhos, eles não são espíritos puros. Até porque nós não merecemos ter espírito puro ainda, né? Nossos filhos revelam a sua natureza espiritual. Eu falava um pouco dos meus 5. Eu tenho 3 filhos homens e 2 meninas. Dos 3 homens, se eu disser para o Tiago, vamos tirar essa mesa daqui? Ele diz: pai, vamos fazer o seguinte, a gente tira a mesa e mexe também com todas as cadeiras. O outro, o Daniel, se eu disser: Daniel, vamos tirar essa mesa daqui? Ele olha: pô, pai, tá bom aí. Para que tirar, cara? Por que tu queres tirar? O terceiro, quando ele ouvir eu falar para o primeiro, vamos tirar a mesa, ele vai embora. São 3 filhos homens, cada um com uma natureza. Não tem jeito. A gente recebe espíritos por comprometimento ou por tarefa. Ou por tarefa, não tem jeito, né? Então, o teu papel de mãe, ele é um papel que você não pode abdicar dele. Afinal de contas, foi você que veio com o papel de mãe e ela que veio com o papel de filha. Esse negócio de meu filho é meu amigo, não é não. Meu filho é meu filho. Todas as outras relações se desenvolvem a partir do fato dele ser meu filho. É o papel que foi destinado. É o papel fechado. Tá? Esse negócio de se tornar amigo, não. Amigos são seus colegas na mesma faixa etária que você. Eu sou seu pai. E isso implica numa relação de autoridade. A educação requer autoridade sem ser autoritário. O autoritário é quando a autoridade ultrapassa o limite do razoável, né? Dentro do limite do razoável, dentro do papel definido, é a autoridade. E há pouco a gente conversava, até no começo aqui, com a Zulmira e com a Nasa, sobre a situação de Jesus com Pedro, né? Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus responde para ele: bendito és tu, Pedro, que quem te revelou isso não foi a carne, foi o Espírito. Logo depois, quando Jesus fala que passaria pelo sofrimento, que culminaria com a crucificação, o Pedro se apresenta como defensor de Jesus. Isso não vai acontecer contigo, nós não vamos deixar. O Jesus diz para ele: é Satanás que fala pela tua boca. Né? Então, Jesus, as pessoas às vezes, porque Jesus era bonzinho. Jesus não era bonzinho, Jesus era puro. E na pureza dele, quando era necessário exercer autoridade, ele exercia. Quando ele manda os apóstolos saírem para pregar o Evangelho, ele diz: eu vos mando como ovelhas ao covil de lobos. Sejam mansos como as pombas e astutos como as serpentes. É Jesus quem fala. Né? Então, a gente tendo Jesus como referência, nós vamos lidar com as crianças e jovens sob a nossa autoridade. Alguns de nós aqui somos professores e sabemos que às vezes é preciso impor autoridade, porque impor autoridade é estabelecer limites. Você não pode deixar as coisas ocorrerem como bem entende. Você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade de pai e de mãe, ela perdura, gente, até a desencarnação e muitas vezes ainda passa para o plano espiritual, até que ocorra outra encarnação e tire aquela lembrança. Aqui, quem de nós é pai e mãe, já tem filhos adultos, sabe que de vez em quando é preciso chamar o filho adulto e dar uma puxada na orelha dele, simbolicamente falando, claro, né? Uma vez eu presenciei uma cena, tinha um pai, um senhor já bem idoso, o filho dele
e o neto. E o neto corria para lá e para cá, e batia em tudo e gritava. O pai, o idoso, disse para o filho: olha, ou tu toma conta do teu filho, ou eu vou puxar a tua orelha e a dele. Rapaz, você está falando isso na frente do meu filho? Estou, porque tu não está exercendo teu papel de pai, eu vou te mostrar como é ser pai. Também ficou aquele silêncio, todo mundo olhando, e teve aquele pessoal: mas que velhinho autoritário. Não é velhinho autoritário, é o senso de responsabilidade. Porque se você tem senso de responsabilidade, quando você vê alguém caminhando na direção do abismo, você vai e avisa. Você vai e avisa. Numa certa faixa etária, você pode segurar e dar outro rumo. A partir de uma certa faixa etária, aquilo que você falou, enquanto eu puder. Teu filho pega uma tesoura, vai se machucar. Você vai deixar que ele escolha se fica com a tesoura na mão ou não? Não, você tira a tesoura da mão. É exercício de autoridade. Ser bonzinho é deixar a criança sofrer dano porque você se omite. A mesma coisa no processo de evangelização. Ser bonzinho não é deixar uma criança de 3, 4 anos escolher se ela quer ou não quer evangelização. Agora, na medida que ela vai se desenvolvendo, vai chegar um momento, 18 anos legalmente, com 18 anos legalmente, ela não vai mais ser obrigada a fazer aquilo que o pai e a mãe determinam. Mas ainda entra um jogo no meio da parada, que é você perguntar se ela paga as despesas decorrentes da sua decisão. Lá em casa eu digo para os meus filhos qualquer coisa: peraí, você já paga o IPTU? Se já paga o IPTU da casa, paga a conta de água, de luz, telefone, legal. A responsabilidade é tua e eu saio. Enquanto você paga, você merece um mínimo de respeito, pelo menos como provedor. Pelo menos como provedor você merece um mínimo de respeito. Agora, o que não pode é, por negligência, abrir mão. Deixa para lá, não estou nem aí. Esse deixa para lá, não estou nem aí, ele é a omissão. E aí, a NASA está lembrando que eu vou prestar conta. O que foi feito do Espírito que reencarnou sob a tua responsabilidade? Capítulo 14 aborda isso. Tu era espírita, tu levaste teu filho para a evangelização? Porque, gente, ninguém vai pensar que a pessoa se torna imediatamente adepta de certos princípios que contrariam a cultura dominante. A cultura dominante, ela é materialista, ou ela é de uma religiosidade meramente cultural, sem compromisso de transformação moral. Essa é a cultura dominante. Educar é remar contra a maré dominante. Porque, primeiro, o filho traz o patrimônio, muitas vezes esse patrimônio é comprometido, e nós temos toda uma sociedade fazendo apelos em contrário. É só a gente pegar um dado: a maior taxa de suicídio no mundo acontece entre adolescentes. E em países desenvolvidos, não é problema socioeconômico, não. É problema emocional. E o Divaldo tem até uma fala que ele fez numa conferência no Paraná, que ele diz que nesse final de década de 20 é possível que as taxas de suicídio aumentem ainda, por causa do vazio existencial. As pessoas que estão na vida física, mas não têm percepção espiritual do significado da vida. E aí, quando vem as dores, porque não existe vida sem dor, quem diz isso são os psicólogos, não existe vida sem dor. Algum tipo de sofrimento vai se apresentar. Quando vem as dores, cadê a preparação? O Raul Teixeira, ele conta um caso que aconteceu lá em Niterói, onde ele tem a sua base de atuação, que ele chegou, uma mãe chegou com ele e disse que o filho não podia vir, porque na hora da evangelização ele tinha aula de karatê. Aí o Raul disse: minha senhora, tudo bem, o dia que o obsessor dele se manifestar, ele dá um tsuki no obsessor dele, está treinando karatê. Então, a responsabilidade, porque os nossos compromissos vão bater na nossa porta. Diga, meu querido, fale. O que o Felipe está falando é isso. A evangelização ela não pode ser um momento no centro espírita. Demora uma hora, 2 horas,
Pois é, 2 horas. E a vida que você tem com a criança o tempo inteiro? Então a evangelização, o ato de evangelizar tem que ser contínuo, o modelo de Jesus de novo. Jesus não tinha um momento de dizer, gente, eu vou dar uma paradinha aqui com esse negócio de pregação da Boa Nova e vamos contar umas piadas bem aqui do lado. Fazia isso. Pois é. Nosso tempo acabou. Faltam uns 3 minutos. O Mira, é com você agora. O Antônio quer ler uma mensagem e depois a gente faz a prece. Ela já ia me chamar de Alair. Porque tem um rapaz aí que é parecido comigo, que tem esse nome. A pessoa pergunta, tu és irmão do Alair? Não, ele que é meu irmão, que ele nasceu depois. Gente, eu ia fechar e acabei me esquecendo, mas me lembrei. No livro Luz no Lar, Chico Xavier, vários espíritos psicográficos, no capítulo 16, tem uma prece que o Emmanuel chama que é a oração da criança, que diz assim, amigo, a criança falando, amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro da tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Eu sou tua companhia, mas estou na condição de argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Não me afartes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negue tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa de água para prosperar. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Emmanuel, Oração da Criança, neste livro aqui, tá? Bem, quem tiver interesse de trazer as suas crianças para evangelizar, nós estamos aqui todo sábado, a partir das 16 horas. Quer dizer, começa às 16 horas. Das 16 às 18. Tem que estar aqui umas 3h30. Como o Antônio falou, tem o grupo de pais. Os meninos ficam, as crianças ficam nos seus grupos e os pais vão para o grupo dos pais, tá? Onde eles têm toda uma programação de estudo. As crianças menores, nós aceitamos crianças de 3 meses a 16 anos. A juventude também está conosco agora, sábado à tarde. Não tem mais juventude à noite. A juventude vai de 17 até 25. Nós temos um grupo só de juventude, por enquanto. Pretendemos fazer mais. Então, quem tiver interesse de trazer seu jovem... mas o meu jovem não foi evangelizado quando criança. Mas se conversar com ele e ele quiser vir assistir... sem compromisso, vem, assiste a reunião e muitas das vezes eles ficam. A grande maioria fica, né? E também que se a gente tiver outro credo, vamos evangelizar naquilo que a gente crê. Se eu sou católica, evangeliza na igreja católica. Se eu sou protestante, na igreja protestante. Se eu sou batista, não é obrigado a vir para a evangelização espírita. Nós não queremos formar espíritas, né? Mas queremos formar homens de bem. E isso, a doutrina espírita nos ajuda muito. Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer por este momento maravilhoso, que desperta em nós o nosso compromisso com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos e com todas aquelas crianças e jovens que se aproximam de nós em busca de socorro, de amparo, para que possamos, firmes e fortes, não como mandando, mas conversando, explicando, para que a criança possa realmente sentir vontade de estar nas evangelizações.
envolve este grupo de trabalho que se dedica todo sábado à tarde, envolve a cada um de nós como pais, como responsáveis, e que neste momento envolve também os nossos lares, os nossos filhos, para que possamos dar atenção a eles. Muito obrigada por tudo e ser conosco agora e sempre.